Olá, vamos continuar então a nossa análise sobre a súmula 7 do STJ, aquela que veda o reexame da questão fático-probatória no STJ. Nós estávamos vendo no vídeo anterior hipóteses em que há divergência jurisprudencial entre as turmas do STJ sobre determinados temas, onde alguns acórdãos aplicam a súmula 7 e outros não aplicam. Então, continuando nessa linha de conversa, nós vamos verificar que, com relação a recurso especial, onde o recorrente defende que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma irrisória ou de forma exorbitante, também há aí julgados que vão divergir. Por quê? Assim como no dano moral, que a gente falou no vídeo anterior, a questão de valor, ela não é um juízo de legalidade. Nós não temos uma lei estipulando o valor monetário em si, não é? O CPC, ele fala em percentual, mas não de valor expressamente. Então, quando um Tribunal de Justiça, um TRF, ele fixa honorários, por exemplo, em 10, 15 mil, 1 milhão, que seja, pode a parte recorrer para o STJ via RESP, alegando aí que esse valor foi exorbitante ou foi irrisório, muito menos do que deveria ser. Então não é um juízo de legalidade que vai ser feito nesse momento, mas sim um juízo de equidade, um juízo ligado à justiça, que é uma percepção subjetiva. E nesses casos, o STJ ele vai então dizer se aquele valor arbitrado pelos honorários advocatícios, se ele foi baixo, irrisório, se ele foi muito alto, exorbitante, ou se ele está na média, se ele é justo. Então, nesse juízo de equidade, de justiça, nós vamos encontrar acórdãos que aplicam a súmula 7, dizendo que não cabe o reexame, e outros que dizem se o valor está alto ou baixo e modificam esse valor para aquilo que entendem justos, sem se falar na súmula 7. Então, esse é um tema bem instigante, principalmente para os advogados que normalmente entram com recurso especial para poder alterar essa fixação de honorários. Outra hipótese que pode ocorrer é a questão da sucumbência recíproca. O tribunal, o acórdão recorrido, decide que houve sucumbência recíproca. Como é que o tribunal faz isso? Analisando o teor dos pedidos, vendo o que foi concedido e fazendo ali um balanço para verificar se, no caso, o autor e réu tiveram sucumbência na mesma proporcionalidade. Via de regra, o STJ, nessa espécie de controvérsia, ele também aplica a súmula 7 para inadmitir o recurso especial. Mas vocês vão encontrar precedentes aonde, a depender da forma como essa questão foi colocada no acórdão, principalmente se houve transcrição dos pedidos e da concessão ou não desses pedidos, aonde o STJ pode afastar a súmula 7 e dizer se a sucumbência foi recíproca ou não. Outra questão interessante diz respeito à concessão ou não do benefício da gratuidade de justiça. Aí nós temos que diferenciar duas situações que podem ocorrer. A primeira situação é quando a parte, de acordo com o magistrado que analisou, o TJ, o TRF, entende que diante das provas dos autos, da declaração ali do requerente para o benefício da justiça gratuita e dos documentos que ele juntou, que ele não comprovou ser hipossuficiente para obter essa benesse. Nesses casos, quando a parte recorre via recurso especial para dizer que a conclusão do Tribunal ACO está equivocada porque ele é merecedor do benefício da justiça gratuita, via de regra, o STJ não conhece do recurso especial aplicando a súmula 7, porque ele teria que rever essas questões fático-probatórias das condições econômicas do peticionário para dizer se a concessão ou não do benefício da justiça gratuita ocorreu de forma correta. Então, isso não seria um juízo de legalidade,
Seria um juízo do caso concreto, um juízo de equidade, que não é função do recurso especial. Por isso, nesses casos, a aplicação da súmula 7. Todavia, nesse mesmo caso, pode ocorrer da parte conseguir abstrair uma tese sobre o benefício da justiça gratuita. Por exemplo, quais os requisitos para se ter o benefício da justiça gratuita deferido? É ter um salário de tanto a tanto, etc. e tal. Então, requisitos objetivos que serviriam para vários outros casos. Esse ponto, aliás, é uma pista que eu dou nos cursos para que você possa analisar se o seu recurso está esbarrando ou não na súmula 7. Porque nem sempre é fácil, ou melhor dizendo, geralmente é muito difícil saber o que é questão de fato e o que é questão de direito. E no RESP e no RE, nós vamos ter análise das questões de direito. Mas eu vou aí sugerir para vocês uma análise que a gente aprendeu na prática mesmo. Verifique se para aquela tese que você está defendendo no recurso especial, o eventual resultado dado pelo STJ vai servir para casos semelhantes. Então, por exemplo, se o STJ decide um caso, hipoteticamente, dizendo que os requisitos para concessão da justiça gratuita são A, B e C, e isso pode ser aplicado para vários outros processos, a princípio nós estamos diante de uma matéria estritamente de direito e não incidiria a súmula 7. Diferentemente, seria se o tribunal chega à conclusão que o beneficiário não demonstrou, no caso concreto, ser hipossuficiente. Nesse caso, a solução dada ali seria a revisão do contexto fático probatório para dizer se aquele recorrente tem ou não direito. Então, essa tese casuística, que diz respeito só ao recorrente, não vai servir para outros recursos especiais e aí incidiria a súmula 7. Eu acho essa dica bem interessante. As pessoas que já fizeram um curso comigo, que são centenas de pessoas, me disseram que essa dica realmente auxilia bastante. Outra questão também em que há divergência em relação à incidência ou não da súmula 7 do STJ diz respeito à configuração ou não da litigância de má-fé. A parte tem ali contra si declarada que ela exerceu litigância com má-fé e ela é apenada, ela toma multa e ela busca, então, recorrer para o STJ para afastar essa litigância de má-fé. Isso, de forma geral, atrai a incidência da súmula 7, porque é revisão do caso concreto. Contudo, pode acontecer, na linha do que eu falei agora minutos atrás, de se conseguir abstrair uma tese jurídica. Um exemplo, se você mostrar que houve penalidade pela litigância de má-fé, mas que você, como recorrente, então, no processo que correu perante o TJ ou o TRF, você apenas exerceu o seu direito regular de entrar com os recursos que você entendeu cabíveis. Então, há precedentes do STJ dizendo que o regular exercício do direito de ação, consubstanciado, inclusive, na interposição de recursos cabíveis, não pode ser, em regra, considerado litigância de má-fé. Então, aí você tem uma tese jurídica, estritamente de direito, que você pode levar para o STJ sem que ela seja inadmitida pela súmula 7. E, por último, eu gostaria de destacar aqui para vocês a questão relativa à concessão ou não de tutela antecipada, de liminar. Normalmente, essas questões, elas nem são examinadas pelo STJ. Por quê? Nós já vimos, e tem vídeo meu a respeito, pesquise aí, que você vai achar nas redes sociais, que a súmula 735 do STJ, do STF, melhor dizendo, ela vem no sentido de que não cabe RE, e aplicada analogicamente aí, não cabe RESP, para acórdãos proferidos em cima de decisão que discute concessão ou não de tutela antecipada de medida liminar. Por que isso? Porque normalmente essas decisões decorreram de um acórdão
que veio decidir aí num agravo interposto de uma decisão interlocutória, aonde o processo lá no primeiro grau ainda está correndo. Então, essa decisão que discute a questão se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela antecipada da liminar, o fumo boni iuris, fumaça do bom direito, o perigo in mora, o perigo da demora, se esses requisitos estão presentes ou não. A súmula 735 do Supremo Tribunal Federal, aplicada analogicamente ao STJ, ela estipula aí um não cabimento de recurso especial nessas hipóteses. Mas, a depender do caso, se você conseguir abstrair uma tese jurídica, você pode levar essa questão para o STJ sem incidir nessa súmula e sem incidir também na questão da súmula 7. Porque verificar no caso concreto se a tutela antecipada liminar foi concedida e verificar se os motivos pela concessão ou indeferimento, no caso concreto, foram ou não corretos, isso incide num juízo ali do caso concreto e não necessariamente da interpretação legal. Então, por essa razão, acaba, em regra, incidindo a súmula 7 nesses casos. E para finalizar aí a nossa conversa sobre a súmula 7, eu quero falar para vocês de algo muito importante, que é um ponto pouco explorado pelos recorrentes, que diz respeito à possibilidade de valoração ou revaloração da prova. Uma questão muito importante em torno da súmula 7 do STJ e da súmula 479 do Supremo, onde ambas dizem ser inadmissível recurso especial extraordinário para o reexame do contexto fático probatório, nós vamos ter uma exceção que é pouco utilizada pelos operadores de direito, pelos recorrentes, que é a questão da qualificação jurídica dos fatos, ou também denominada valoração ou revaloração da prova. Essa situação, ela ocorre quando o recorrente, especialmente no recurso especial, que é o mais utilizado, ele parte das premissas fáticas utilizadas pelo acórdão recorrido, mas busca no STJ um novo enquadramento legal para aqueles fatos que o tribunal de origem reputou terem ocorrido de tal ou qual forma. Então, veja bem, quando o recorrente ele busca alterar a conclusão do tribunal ACO sobre a ocorrência ou não de um fato, a gente incide na súmula 7. Mas quando o recorrente ele tira ali do acórdão recorrido a base fática soberanamente delimitada pelo Tribunal de Justiça e pelo Tribunal Regional Federal, mas ele diz o seguinte: olha, eu, que sou recorrente, STJ, reconheço que houve a batida de carro, mas a batida de carro é regulada pela Lei B e não pela Lei A, como o acórdão recorrido falou. Então, nesse caso, o recorrente não nega a existência da batida de carro, mas busca que as consequências da batida de carro sejam reguladas pela Lei B, que, no entendimento dele, nesse RESP hipotético, essa Lei B foi negada vigência a ela. Então, nesses casos, nós estamos diante de uma valoração da prova, uma nova qualificação jurídica daqueles fatos estabelecidos com soberania pelas instâncias ordinárias. E outra situação também que pode ser enquadrada como valoração jurídica é a discussão quanto à produção da prova, as regras do direito probatório. Por exemplo, nós estamos tratando de uma ação de desapropriação, é cabível aí a utilização de uma perícia com a utilização de georreferenciamento? Isso não é uma questão que demanda envolvimento fático probatório, em regra. Por quê? É uma questão que, inclusive, aproveitando a dica que eu dei, sobre saber se vai incidir ou não súmula 7, a resposta para essa questão, ela pode servir para outros processos. Sim, pode entender o magistrado, o georreferenciamento para áreas extensas, longas, ele é muito importante porque ele define com precisão o tamanho da área que se quer ver expropriada. Então, nesse caso, quando se discute se uma prova é necessária ou não, pode ocorrer aí a valoração da prova. O STJ pode determinar que essa tese ela é importante, é acolhida e vai, inclusive, encaminhar
para o tribunal de origem, para que ele mande produzir essa prova, se for o caso. Bem, vocês viram que tem muita coisa, né, sobre a súmula 7, sobre essa questão da valoração da prova, mas a gente traçou aqui com vocês os pontos mais pertinentes que a gente entende. E se você gostou, curta o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal e continue conosco. Até mais!